Por incrível que pareça, Bolsonaro agora pode se tornar elegível novamente graças a uma decisão do STF. Vamos tentar entender aqui, porque confesso que estou muito surpreso. BBT, o do Peia, põe na tela para nós ver. Aí, só tira aí do anúncio e vamos embora. Você deve estar sabendo que o Bolsonaro está inelegível para as próximas eleições, para 2026. Foram duas decisões do TSE. Uma delas foi sobre a reunião com embaixadores. A outra situação foi uma manifestação que aconteceu no 7 de setembro. Acontece que essa semana ainda o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu uma decisão sobre um ex-prefeito lá do Rio de Janeiro, de Magé, mais especificamente. E essa decisão abre precedente para derrubar as decisões do TSE que deixaram o Bolsonaro inelegível. E esse assunto está dando o que falar. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Vem comigo. O Luiz Bassi fez essa publicação aqui. Ministro Dias Toffoli derruba a decisão do TSE de 2023, que tornou o prefeito inelegível por 8 anos e abre precedente para Bolsonaro pedir elegibilidade para 2026. Decisão do TSE contra o político do Rio de Janeiro foi por ele realizar ações de distribuição de donativos, entre outras coisas, supostamente para angariar votos. Toffoli analisou o caso e concluiu que o político não agiu com ilegalidade. Cabe recurso à decisão, mas já é um precedente para futuros recursos de outros políticos tornados inelegíveis, inclusive Jair Bolsonaro. O que vocês acham sobre isso? Pois é. A discussão que a gente leva em consideração aqui, matéria da Globo, agora para explicar para vocês, é uma decisão do Toffoli que deixou o Renato Cozzolino, prefeito de Magé, elegível novamente. Em 2023, o TSE tinha tornado o Cozzolino inelegível por 8 anos por crime de abuso de poder nas eleições de 2018, durante a candidatura a deputado estadual. Para o ministro Dias Toffoli, não há evidências do uso da máquina pública em proveito próprio. Ponto. É exatamente o argumento que foi utilizado contra Bolsonaro para torná-lo inelegível. Que Bolsonaro se utilizou da máquina pública, em especial no evento de 7 de setembro, para poder, angariar votos em cima disso, para usar a máquina pública em benefício próprio. Você deve lembrar daquele evento no 7 de setembro, que lotou, deu milhares de pessoas, mas o Bolsonaro acabou fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal, dentre outras posturas. E aí eles entenderam que Bolsonaro estava fazendo campanha política, estava usando a máquina a seu favor. E por isso deixaram o Bolsonaro inelegível. E agora o Toffoli derrubando essa decisão do prefeito Renato Cozzolino lá de Magé é o mesmo caso do Bolsonaro. Então abriu um precedente para que o Bolsonaro possa recorrer ao STF, citando o caso, e isso aí no direito a gente chama de prova emprestada. Você pega a decisão do Toffoli, pega uma prova emprestada para servir de base, abre um precedente e manda para uma nova decisão em relação a Bolsonaro. E aí, você acha que eles vão criar um artifício jurídico para falar que uma coisa é uma coisa, mas não é a mesma coisa do Bolsonaro? Eu acho que sim. Eu acho que na hora de votar aqui o precedente para o Bolsonaro, eles vão criar um novo ponto de vista, tá? Eu duvido muito que venha alguma decisão do STF favorável ao Bolsonaro, mas tá gerando repercussão. Do ponto de vista prático, sim, é lógico que o Bolsonaro pode utilizar isso a seu favor. Qualquer advogado que está fazendo a defesa do Bolsonaro, é lógico que vai ingressar com a ação pedindo o mesmo argumento aí que foi utilizado em relação ao prefeito de Magé. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir. Hoje, a batata do Moro começa a assar, tá? Tanto bolsonaristas, ou melhor, bolsonaristas não. Tanto o PL quanto o PT querem hoje a cabeça do Moro. E começa hoje o julgamento que pode tornar o Moro, caçar o Moro, fazer a cassação do Moro, o tornando inelegível. E aí, se ele perde o foro privilegiado, se ele perde o cargo de senador, há uma grande possibilidade de uma invertida. Se ele perder o cargo dele de senador... complicou aí pro lado do Moro, complicou. Opa. Inclusive do próprio judiciário contra o Moro, querendo a prisão do Moro, como o próprio Gilmar Mendes já mencionou. Matéria da Jovem Pan, sempre citando a fonte para vocês, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral da região do Paraná, inicia nesta segunda-feira o julgamento que pode cassar o mandato de Sérgio Moro. O Tribunal Eleitoral do Paraná, Regional Eleitoral do Paraná, está prestes a julgar o senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meio de comunicação social durante a pré-campanha de 2022. Lembrando a vocês que essa ação é uma ação proposta pelo PL
da qual o PT também propôs ação e as duas ações foram anexadas. Então, só para você entender, hoje é uma ação do PT e do PL em conjunto contra o Sérgio Moro. A chance do Sérgio Moro cair é grande, muito grande. Tanto é que a briga e a corrida eleitoral, já com olho no cargo de senador... Problema dele. Foi trair, o Brasil se vira. Tá, já tá grande. E aí tem especulações de que Michele Bolsonaro vai mudar seu título para lá, a Rosângela Moro, que é a esposa do Sérgio Moro, já mudou o título para lá para concorrer, e aí a gente não pode esquecer também que tem o Deltan Dallagnol lá, que pode concorrer também nessas eleições, uma vez que ele não foi tornado inelegível. Então, assim, tem uma série de fatores que podem acontecer caso o Sérgio Moro seja cassado. Lembrando que aqui tem uma diferença. Os deputados, eles têm um regime proporcional, ou seja, o sistema proporcional, se você cassar um deputado, o mandato não é do deputado, é do partido, tá? Então, outro entra no lugar sem novas eleições. Agora, quando você caça um senador, nós temos o sistema majoritário, ou seja, cada voto do senador conta. É como se fosse uma candidatura para presidente ou para prefeito. Então, faz-se uma nova eleição. E se acontecer agora, em 2024, vai ter que ter uma nova eleição para Senado em Curitiba, nesse ano de 2024, e aí o bicho vai pegar, né? Vai vir muita gente forte, vai vir um candidato do PL, com toda certeza apoiado por Bolsonaro, pode ser a Michele ou pode ser outra pessoa, vai vir um da ala lavajatista, ou a Rosângela Moro, ou o Deltan Dallagnol, vai vir a galera do PT, que provavelmente será a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, enfim, todo mundo de olho aí na vaga do Sérgio Moro, caso ele seja cassado pelo tribunal. Vamos lá. Outra notícia relevante aqui para vocês. E assim, é até difícil a gente trazer uma notícia como essa para vocês. Falar do Alckmin, né? Porque a gente esquece que tem vice-presidente. Acho que a Janja aparece mais nesse governo do que o Alckmin. Acho que a Janja tem mais um papel de vice do que o próprio Alckmin. Mas enfim, surgiu uma notícia do Alckmin, sobre a saúde do Alckmin. Geraldo Alckmin é diagnosticado com Covid e cancela compromissos. Faça isso para soltar todo o catarro do pulmão em segundos. Tosse, chiado no peito, produção comercial. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin foi diagnosticado com Covid-19 neste domingo. O político cancelou a agenda da segunda-feira. O ministro está com sintomas leves e passa bem. Geraldo Alckmin ficará no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência em Brasília, para se recuperar da doença. Verdade seja dita, eu utilizei essa matéria do Alckmin aqui, tratando da Covid, que é uma matéria até irrelevante, só para citar o caso da Janja mesmo, porque agora vem uma matéria relevante sobre a Janja, né? Porque o do Alckmin, geralmente, é esse tipo de matéria. Chuchu. Vamos entender o seguinte, lá na Nicarágua, Venezuela, Cuba, o poder da primeira dama de interferência é muito grande. Em ditaduras, em países autoritários, esse tipo de situação é muito grave. Acontece que aqui eles estão empurrando o Alckmin de lado e tentando colocar a Janja num papel de vice-presidente semelhante ao que acontece na própria Nicarágua lá. Que absurdo. Não sei se vocês sabem, na Nicarágua, a esposa do presidente assumiu o papel de líder do Supremo Tribunal Federal. É nesse nível que chega a ditadura da Nicarágua. E agora, a Janja está sendo processada. E detalhe, quem fez a denúncia contra a Janja, do que estava acontecendo, foi o jornal O Globo. Então, para citar a fonte para vocês, o Globo fez uma denúncia de que a Janja pressionou o relator do caso Robinho para o STJ, no STJ, para que o jogador fosse preso. Deixa eu explicar para vocês. O Robinho é aquele jogador de futebol que está sendo acusado de abusar de uma moça, tá? Lá na Itália, se eu não me engano. Tá? Acontece que ele foi remetido aqui para o Brasil. Poderoso, foi mandado para cá. E aí, havia uma grande especulação de que o Robinho poderia ser libertado pela justiça brasileira. Assim como tem essa especulação com o Daniel Alves lá. Não acompanho muitas notícias de futebol. Meu lance é mais política. Mas acontece que o Robinho poderia ser liberado. Aí, Janja, alguém aí duvida que ele vai ser liberado? Segundo, teve a matéria do Globo, foi lá, sentou com o presidente do STJ e pressionou ele e falou que era para ele condenar o Robinho, ou seja, manter o Robinho preso, porque senão ia pegar muito mal para o governo deixar o Robinho ser liberado. Então, ela interferiu diretamente numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso aí, meu amigo, é crime, tá? E crime pesado. Matéria do Globo, o Janja pressionou o relator do caso Robinho no STJ para que o jogador fosse preso. E aí, a Carla Zambelli fez uma denúncia no Ministério Público Federal contra a Janja sobre esse caso.
Na noite de ontem, entramos no Ministério Público Federal com notícia crime e, consequentemente, requerimento de abertura de investigação contra a Janja pela possibilidade dela ter incorrido nos crimes de coação no curso do processo e tráfico de influência, segundo denúncia veiculada neste domingo pela imprensa, pelo jornal O Globo, tá? Então, o jornal O Globo fez a denúncia e a Carla Zambelli foi lá e fez a denúncia. E aí, é só para lembrar vocês, não adianta nada denunciar a esposa do Ortega ao Ministério Público da Nicarágua. Não resolve nada, o Ministério Público sempre arquiva os casos, tá? Lá na Nicarágua, onde é ditadura, quando denuncia uma mulher do grande ditador, o Ministério Público não faz nada. É só para servir de referência para vocês que eu estou citando o caso aqui, tá? Aqui no Brasil não sei se vai ser assim. O que você acha? Deixa no seu comentário se é que você entendeu aqui. Vamos lá. Outra questão que a gente precisa discutir é uma matéria da... Eu tenho certeza que não vai dar nada pra Janja. Ela pode fazer o que quiser. Ela pode fazer o que quiser. A CNN Brasil, tá? Muito se fala aí no golpe, né? Eu acredito que... Deixa eu ficar quieto, quer falar uma besteira aqui? E depois alguém manda a federal aqui em casa, mas enfim. O tal golpe que aconteceu, onde velhinhas de 71 anos são condenadas a 14 anos de prisão, serão, bem dizer, condenadas a uma prisão perpétua, porque é uma mulher que entra com 71 anos de idade na cadeia, para cumprir uma pena de 14 anos. Um dos requisitos da progressão do regime é cumprir integralmente todas as condições da pena. E aí, uma das condições da pena é ela pagar 30 milhões de reais pelos prejuízos que aconteceram lá. Aonde que essa mulher vai conseguir pagar isso? Nunca. Ou seja, ela vai cumprir 14 anos de prisão. Muito mais do que muito assassino, abusador de mulheres. Muito mais do que muito aí gente do crime organizado. Ou seja, aqui no Brasil é muito mais perigoso você ser uma velhinha que fez uma depredação num prédio público do que ser um grande traficante aí que pega penas mais leves ainda, né? Mas o que me chamou a atenção foi uma matéria da CNN que diz o seguinte: é muito mais preocupante, o crime organizado é uma ameaça à democracia muito maior do que esse negócio de golpe militar de 60, golpe dos bolsonaristas contra Lula, né? Porque dizer que é contra a democracia é uma piada. Mas enfim, matéria da CNN: crime organizado é ameaça à democracia 60 anos após golpe militar, diz cientista político. Bernardo Kuczynski diz ver um perigo muito grande com o aumento da violência, que também pode levar ao fortalecimento do autoritarismo. A realidade do fato aqui, do caso, é que no Brasil de hoje tem-se um entendimento de que, sabe, o Bolsonaro queria um golpe, o 8 de janeiro foi um golpe, mas a gente está esquecendo e não está levantando, e aqui eu estou falando dos especialistas da USP, especialistas das universidades, que não conseguem compreender que a gente está partindo para um narco-estado. Hoje, o Estado tem medo do que ele pode fazer com medo de represália do crime organizado. Quer um exemplo? O Congresso, através do Senado, aprovou na CCJ a PEC, o fim das saidinhas. Depois, a Câmara também aprovou o fim das saidinhas. PEC não, projeto de lei, o fim das saidinhas. E aí vai agora para o Lula sancionar. O temor do STF e do Lula é que se eles sancionarem o fim da saidinha, vai ter rebeliões nos presídios. E se tiver rebeliões nos presídios, meu amigo, aí o Estado fica à mercê da criminalidade. Já estamos diante de um narco-estado onde o crime organizado influencia no Estado ou não? Dá uma olhada no caso Marielle e no caso Chiquinho Brasão. Quem eram as figuras integrantes dessa milícia aí? Era gente fora do Estado ou é a alta cúpula do Estado, dentro da própria polícia? Você vê o filme Tropa de Elite acontecendo ao vivo e a cores no caso Marielle Franco. E a esquerda, preocupada em resolver o problema? Não. Preocupada em utilizar esse caso como uma narrativa política para perseguir o ex-presidente Bolsonaro. Nada mais do que isso. É o que a gente percebe. E aí, como a gente citou aqui o caso dos presos do 8 de janeiro, eu vou citar isso e vou citar o caso de Mossoró também, com 2 vídeos que eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa situação do possível... do possível jogo de interesses aí com o crime organizado. Primeiro eu vou colocar para vocês um vídeo do Rubinho Nunes falando sobre os presos do 8 de janeiro. Depois eu vou colocar os vídeos mostrando para vocês críticas sobre a gestão do governo na segurança pública. Esse é o melhor momento para você assinar a Brasil Paralelo. 50% de desconto. Pessoal, acompanha aqui comigo esse vídeo do Rubinho Nunes. Dá uma olhada aqui. Em
Idosa de 71 anos é condenada a 14 anos de prisão. Iraci Nagoshi, sem antecedentes criminais, presa por atentar contra a democracia. Vai ser condenada a praticamente uma pena de prisão perpétua. E essa senhora, que acreditava que estava lutando por um país melhor, que não fez nenhuma tentativa de golpe, que não atentou contra ninguém, que não botou a arma na cara de ninguém, que não passou droga pra ninguém. Essa senhora terá 85 quando deixar a cadeia. Dificilmente ela vai estar viva quando ela tiver a oportunidade de deixar a cadeia. Até porque com 71 anos a saúde já é debilitada. Naturalmente, as chances dela sobreviver no sistema prisional são reduzidas. É isso que a gente está vivendo no país hoje. E me espanta que pouca gente se revolte com isso. A idosa... Pois bem, pessoal, você vê aqui, esses são os golpistas que tanto preocupam a esquerda hoje, que tanto está no noticiário hoje, mas pouco se preocupam com, por exemplo, o caso de Mossoró. E aí, eu vou trazer para vocês uma publicação que é da Bia Kicis, tá? A própria Bia Kicis publicou aqui e escreveu: a própria Globo admite, é um vexame, sobre o caso de Mossoró. E aí você vai ver o tralha aqui falando sobre, vamos dizer assim, a falta de preparo do governo Lula, para não falar outra palavra, em relação ao crime organizado. Olha só o que o tralha fala aqui. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não vai renovar a ação da Força Nacional nas buscas pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Que vexame, hein? Até agora nada, hein? Os 2 presos escaparam no dia 14 do mês passado, fevereiro, e até agora, 1 mês e meio depois, não foram encontrados. Que vexame, hein? Literalmente, que vexame, hein? Mas agora, vamos mostrar para vocês um jornalista que realmente tem a coragem de falar o que é a grande verdade. Foram 8 camadas de segurança que não funcionaram, lá no caso de Mossoró. Foram câmeras desligadas, agentes estavam relaxados porque era o carnaval, tá? O próprio ministro da Justiça falou isso. O Ministério da Justiça não monitorou devidamente e a culpa, segundo eles, é da Polícia Militar. E aí, um apresentador lá Eu pensei que iam dizer que a culpa é do Bolsonaro. Só falta dizer isso. Do Rio Grande do Norte, resolveu explicar sobre esse caso do governo federal, ou a culpa no governo federal. Ouça aí comigo. Eu tô achando um verdadeiro absurdo o que o pessoal lá de Brasília, principalmente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que vieram para Mossoró, para caça, a 2 caras que nunca fugiram, que foram libertados com muito dinheiro, da culpa na polícia de Mossoró, dizendo que a polícia facilitou a fuga dos presos. Vocês tenham vergonha na cara, vocês de Brasília, vocês da Cúpula de Segurança Nacional, vocês vieram para... Vocês montaram a palhaçada toda, que esses caras nunca fugiram, esses caras foram liberados pelo portão da frente com muito dinheiro, vocês sabem disso, como aconteceu e quem recebeu e quem pagou. Aí colocaram 600 homens aqui, cada um ganhando R$300 de policiais federais do sul do país para cá, fizeram uma palhaçada, continuaram já mais de 35 dias, vocês não encontraram os caras, sabe por quê? Porque vocês não têm competência e porque os caras nunca estiveram na mata. E para completar, estão dizendo que os caras não foram achados porque tem muita caverna em Mossoró. Só se for a caverna do dragão, bando de filho das Costa Oca. Tem caverna em Mossoró, não. Vocês montaram um circo e quer fazer o povo de palhaço. E agora, culpando a polícia de Mossoró, vocês lavem a boca e digam, sejam homens e digam a quem foi que recebeu dinheiro para soltar os caras. Sejam homens. Eita. Achei engraçado o infeliz das Costa Oca. Pois é, vocês viram aí o desabafo aqui do jornalista lá de Mossoró. Pois é, deixa seu comentário. Você acredita que o governo está muito preocupado com esses membros do Comando Vermelho que fugiram de Mossoró? Pois é, eu não acredito muito que eles estão preocupados, não. É mais preocupante, muito mais interessante, prender velhinha bolsonarista, não é verdade? Ah, com certeza, velhinha bolsonarista é o problema. É o problema. Eu vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para vocês não perderem nenhuma notificação do que eu posto neste e nos demais canais. Um forte abraço do Baixinho. Foi.